Manhã Boa Nova de volta para falar da campanha Espiritoteca, que está aí a todo vapor, né? São centenas de livros reservados para entrega. Temos os nossos padrinhos que vão entregar esses livros: William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, Franklin Félix, Adelmar Franco, que é a madrinha, e outros aí que vão lá nos locais, entre eles o Hospital do Mandaqui, Centro Espírita Célia Barreto, também o Hospital da Criança e do Adolescente e outros pontos aí de São Paulo, Guarulhos e Sorocaba. A Fundação Espírita André Luiz abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar cada vez mais mentes. Para participar é muito fácil, é só acessar o site mundomaior.com.br ou se não você liga aí, ó, 4966-5775. Temos o 2458-3214 também para você participar. A partir de R$12 já contribui com um livro, entregando páginas de luz a quem precisa. É Espiritoteca, participe. Qual obra clássica você recomendaria para a pessoa estudar? Eu vou ser repetitiva. O que é o né? espiritismo? O que é o espiritismo? Porque eu já sei. Ela já falou. Né? Eu amo essa obra. Ela é tão... Aliás, você podia fazer um curso aí, abrir para as pessoas participarem do livro. É, né? Já que você gosta tanto. Não, então, cada um estude em casa. A gente pode até montar um grupo. Ela não quer, vocês perceberam. Eu não tenho essa capacidade, Cláudia. Cada um no seu quadrado. Daisy, ó. Dá um jeito aí, Daisy. É um livro que serve pra gente sempre. Ele é um livro que trata tanto da parte filosófica quanto do modus operandi do espiritismo. E, ao mesmo tempo, ele dá um embasamento do que é o espiritismo de fato para quem não conhece. E um embasamento correto. Sim. E você, Iri, qual obra clássica você recomenda para estudo? Eu vou pelo trivial. Eu gosto do Livro dos Espíritos. Eu acho que é um livro excelente para iniciante, porque antes de você se identificar com as respostas, o primeiro passo é você se identificar com as perguntas. Então, você começa a ver nesse processo dialético que ali tem um pedaço de você, das suas dúvidas, sobretudo para quem vem de outras crenças, né? Eu vim do catolicismo. Passei quase que pelo ateísmo, assim, de uma descrença, assim, ou não do ateísmo em si, mas do agnosticismo, vamos dizer assim, de uma falta de perspectiva. Que foi na época de universidade. Exatamente, é nessa época, assim, naquela época, na crise dos 30 que diz, que você entra naquela crise existencial, né? Porque se você já conseguiu muito, você fica meio depressivo, porque já chegou onde você queria e não era aquilo bem que você esperava. Se você não chegou, se você não conseguiu tudo que queria, como era o meu caso, né? Fica você meio depressivo, agora eu não consigo mais. Mas então, o Livro dos Espíritos tem esse processo dialético e você se encontra naquilo ali. É uma entrevista com a espiritualidade, você se coloca no lugar, algumas vezes, do Allan Kardec, ali como aquele perguntador, investigador, e esse é o primeiro passo. Você, puxa, as perguntas que eu sempre quis fazer estão aqui. Agora, aí depois vem aquele encanto que é a partir das respostas, que aí é sensacional. Quando você descobre que todos aqueles questionamentos que você fez estão ali, prontas para você, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E vamos agora com Arte e Espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Hoje vou falar sobre pequenos grandes artistas. São nos imensos palcos da vida que cada um apresenta o seu papel, despertando emoções adormecidas, sensibilizando e esclarecendo os corações daqueles que buscam enxergar o belo por meio dos olhos da alma. Quanto aos músicos, no século XVII, Handel, com 10 anos, compunha canções que cantavam na igreja de Halle. Aquele a quem chamava o deus da música, Beethoven, já se diferenciava aos 10 anos por seu notável talento de executante. O caso de Mozart é conhecido. É notório que na idade de 4 anos executava uma sonata e sua faculdade musical desenvolveu-se tão rapidamente que aos 11 anos compôs 2 pequenas óperas. Liszt, maravilhoso compositor, desde a mais tenra idade escreveu aos 14 anos uma ópera em um único ato. Quanto aos pintores, sábios, literatos e poetas,
um dos mais belos gênios da Itália, Michelangelo, na idade de 8 anos, já conhecia suficientemente a técnica do seu ofício. Giotto é ainda um exemplo das disposições inatas que são trazidas do berço ainda criança. Traçava já por instinto esboços tão cheios de naturalidade. Victor Hugo apresentava desde os 13 anos sua magnífica faculdade de versificação. Mas será que são crianças prodígios? Ou será que são espíritos munidos de conhecimentos artísticos? Luiz Sérgio, autor espiritual, relata num capítulo Lares Transitórios a sua visita e deslumbramento ao recanto e à oficina de arte no plano espiritual. Ele disse o seguinte: curioso bastante para conhecer o recanto da arte, quando ali cheguei, fiquei parado a observar. Vários espíritos estavam ali, uns pintavam quadros, outros faziam esculturas, outros ainda escreviam, e assim fui tendo contato com os futuros artistas. Os instrutores esforçavam-se para que os discípulos colocassem amor à arte, não a desvirtuando a seu bel prazer. Ao ar livre, ensaiavam alheios, produzindo belíssimas obras. Como podemos perceber, espíritos estão retornando ao orbe terrestre, trazendo a bagagem artística para sensibilizar e esclarecer mentes e corações. E você, amigo ouvinte, você, amigo telespectador, está receptivo a sentir esta arte que com certeza irá transformar o pensar e o sentir? Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço e até amanhã. Forte abraço aí ao Celso Santos. O CVV está com um novo número. A gente já falou isso semana passada. O Damião, no Jornal Nova Era, entrevistou o Tino Pérez, né, do CVV da Abolição, aqui em São Paulo. E até 30 de junho, todo o Brasil vai ter o mesmo número aí, o 188. Em algumas cidades ainda é o número antigo, 141, mas já em 15 estados é o novo número aí da linha da vida, do Centro de Valorização da Vida, o 188. E a unidade Abolição, na Bela Vista, em São Paulo, do CVV, promove nos dias 13 e 4 de fevereiro o seu curso aí para seleção e captação de voluntários. 13 e 4 de fevereiro, das 13h30 às 18h30, Rua da Abolição, 411, região central de São Paulo. Inscrições e informações pelo correio eletrônico abolical@cvv.org.br. E um novo encontro de amigos vem aí. É o melhor evento dos últimos tempos, hein? Uma experiência nova, uma reconexão com Cristo. O espetáculo teatral totalmente criado para este dia é o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Presenças confirmadas: Aldenise Leite, Alberto Almeida, Deusa Samu, Hildo Rosa, Delmar Franco, Manolo Quezada, participações artísticas aí da Paula Zampi, Ricardo Eduardo e você, que é o nosso convidado especial. Garanta já a sua participação. O 16º encontro é só você ligar, 0 operadora 11 2458 3214, ou então você acessa o site mundomaior.com.br. Dia 21 de abril será num sábado, das 10 às 17 horas, no Internacional Eventos, Rua João Cavalari 133, é o quilômetro 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, bem pertinho do Shopping Internacional de Guarulhos. E você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem um desconto especial. Liga lá para saber que desconto é esse, quantos convites você pode ter aí também, se você é sócio do clube, tá bom? E o tema desse encontro é reconexão com Jesus. E qual que é a importância deste tema aí para nós aprendermos mais, Kátia? Então, é né? você mesma. É eu mesma. Tava olhando para ele já. Reconecta aí você. Você vai no encontro? Eu vou, claro que eu vou. Não tem como perder uma imersão. Olha, aí quem não conhece a Kátia ainda, essa é a oportunidade. Vai lá dar um abraço nela. Vai ter que olhar para baixo para me enxergar, mas tudo bem. Mas vai te encontrar. Pega no colo. Né? Eu vou com plataforma para ficar um pouco mais alta. Bonitinha. Gente, é muito importante um evento
dessas proporções. Primeiro que esse ano vai ser um pouco menor, Vai. né? Já estão tomando o cuidado para que seja de uma qualidade maior. Então, é muito bom essa troca de conhecimentos, essa troca de energia, esse esclarecimento da razão. Porque um evento, o que ele traz é isso. É esclarecimento da razão. Parece uma palavra que briga com a outra, né? Mas não. Porque você pode se esclarecer e não ter a sua razão alimentada. Mas um evento com este porte, ele traz justamente isso. A capacidade da gente crescer espiritualmente, materialmente, Sim. emocionalmente, que é o que a gente tanto está precisando hoje em dia. E se reconectando com um dos modelos que a gente teve, que foi Jesus, né? Vai ser bem bacana. Para reconectar, tem que ter maturidade? Não necessariamente. Talvez você consiga essa maturidade se reconectando. Tem gente que tem essa dificuldade, né? Primeiro precisa sentir, aprender na repetição, para depois entender o que é isso e naturalmente se reconectar. Você acha isso, Eri? Com certeza. Só pelos nomes que a Vanessa citou aí, das pessoas já confirmadas, vê-se que é um evento que vai propiciar um material de qualidade, né? É verdade. Agora, além disso do que a organização está preparando para o público, é muito importante também a convivência. Então, nós precisamos estar sempre do lado também das pessoas boas. Nós precisamos ter essa conexão entre as pessoas, em nome de Jesus, claro, porque Jesus trabalha justamente por essa nossa fraternidade, né? Então, nós precisamos estar no meio, inserido ali, e é sempre bom ter essa convivência espírita. Nós precisamos sair da nossa casa, do nosso mundinho, da nossa ilha, ter contato com as outras pessoas. Então é importante um programa, um encontro como esse, você conhecer pessoas, conversar. Hoje nós temos muitas vezes tanta dificuldade de ter essa convivência diante da tecnologia, né? Nós nos aproximamos das pessoas mais longe e distanciamos das pessoas mais próximas. Então sentir o calor humano, dar um abraço, ter aquela liberdade de dizer, olha, eu te conheço pela rádio, te conheço pela televisão, deixa eu te dar um abraço, eu gosto da tua presença, eu quero ouvir a tua voz ali. Então ter esse contato com as outras pessoas, trocar experiências e ter essa convivência, ter esse calor, sentir essa vibração. Eu tenho certeza que um programa desse vai tocar o coração de muita gente e animá-los na caminhada, né? É isso aí. Então, corra aí para adquirir o seu convite. 0 Operadora 11 2458 3214. Chegando lá no encontro, na hora que você abraçar a Kátia, aí você fala, que Jesus te ilumine, Kátia. Ele está me provocando, uma provocação filosófica. Ela criou uma celeuma, estou até aqui ó, com o grupo Espiritismo com o Kardec, ela criou uma celeuma lá sobre essa questão, mas isso a gente vai abordar um outro dia. Aguarde. Mas agora é hora da coluna Liberte-se da Sua Mente. O Rossano Sobrinho toda semana traz uma informação especial, então vamos conferir o que ele tem para nos dizer hoje aí. Vamos acompanhar. Liberte-se da sua mente, com Rossano Sobrinho. Olá, meus amigos. Nossos votos de muita paz. Estamos aqui no programa Manhã Boa Nova, no nosso quadro Liberte-se da Sua Mente. Abraço aos queridos amigos Cláudio, Vanessa e companhia. Hoje conversaremos sobre um tema interessante. Durante muito tempo, nas minhas buscas espirituais, desde o início da adolescência, quando eu buscava respostas junto a sacerdotes e pastores e líderes sobre o sentido da dor, do sofrimento, sempre a gente obtinha como resposta diante de certas indagativas: mistério de Deus. Por que uma criança nasceu com certas limitações, enquanto outras nascem perfeitas? Mistério de Deus. Por que uns são tão inteligentes, tão talentosos, e outros não conseguem desenvolver-se em arte nenhuma, com tantas limitações intelectuais, cognitivas? Mistério de Deus. Por que uns nascem tão bonitos e outros tão privados da beleza? Mistério de Deus. Por que as crianças sofrem? Mistério de Deus. Outro dia, inclusive, eu vi o Papa Francisco respondendo a essa pergunta de uma criancinha. Ela indagou:
ao pontífice católico: por que sofrem as crianças? E o Papa foi muito verdadeiro e muito sincero. Ele disse: para essa pergunta nós não temos respostas, representando naturalmente o catolicismo. Mas para essa pergunta o Espiritismo tem respostas. As crianças sofrem porque estão crianças e não são crianças. São espíritos ancestrais realizando a colheita de semeaduras infelizes num processo de reeducação espiritual. Ninguém foge de si. A gente nasce, renasce, encarna, desencarna, mas estamos sempre no processo de colheita e semeadura. Então, quando eu contatei a realidade das religiões tradicionais, as religiões literalistas do Ocidente, que não contemplam a realidade da reencarnação, para N questões a resposta será sempre Mistério de Deus. Inclusive escrevi um livro intitulado O Mistério de Té, um romance, publicado pela Mundo Maior Editora, participou de um concurso há alguns anos com os companheiros Enéas Canhadas e Marcel Benedetti. Vencemos o concurso, fomos a São Paulo, estivemos lançando esse livro, e o título é Mistério de Deus. É um romance que trata da questão da reencarnação. Então, para a doutrina espírita, ainda há mistérios, porque a revelação ela é progressiva. Na medida que nós vamos evoluindo, desenvolvendo, novas realidades são descortinadas à nossa visão. Então, mistério de Deus, há mistérios, mas ao longo da evolução, todos eles serão equacionados. E para a maioria dessas grandes questões enigmáticas da humanidade, a doutrina espírita traz respostas racionais, nos faz pensar, nos oferece o alimento de acordo com a nossa fome espiritual, porque é uma doutrina eminentemente racional. Quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez e li a epígrafe de Allan Kardec, Fé Inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, isso me fez um bem incomum. Aquele foi um divisor de águas na minha vida. Porque diante de outras propostas religiosas que respeitamos, outras escolas teológicas, a fé não é compatível com a razão. E a doutrina espírita une fé e razão. Inclusive também lancei um livro com esse título, para falar que a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento, de informação, de raciocínio, que o homem tem direito de acessar as verdades superiores através da sua racionalidade, da sua busca consciente, da filosofia espírita. Graças a Deus, Allan Kardec veio, sob a égide do Cristo, trazer a revelação espírita, e os espíritos nobres aí estão nos ajudando nessa caminhada consciente em busca de mais luz, de mais entendimento. Quando indagaram a Chico Xavier, qual é a grande bênção trazida pelo Espiritismo? E ele disse, a bênção do entendimento. Porque se eu entendo, eu gerencio a minha vida com plenitude. Mas se eu desconheço, eu sofrerei duplamente. A dor do próprio sofrimento, da própria limitação, da própria dificuldade e a dor de não saber por que estamos passando por essa prova. Muita luz e paz e até o nosso próximo quadro, Liberte-se da sua mente. Legal aí a participação do Rossano Sobrinho, todas as quartas aqui no Manhã Boa Nova. Eri, voltando aí ao documentário Espiritismo à Francesa, a derrocada do movimento espírita francês pós-Kardec, você pode assistir aí no site luzespírita.org.br. A direção é sua, né? A apresentação também, a narração da Dora Carvalho e o roteiro do Luiz Neumores. É isso? Tá certa a pronúncia? De quem foi a ideia aí de surgir esse documentário e como é que surgiu? Bom, tudo nasceu de uma necessidade que nós tínhamos de analisar o movimento espírita brasileiro. Uhum. Nós temos um grupo de estudos, um grupo de pesquisas, e nós descobrimos a complexidade que é investigar a nascente do movimento espírita brasileiro, que é muito controversa, e não é o foco aqui, mas a necessidade de nós chegarmos aí, teríamos que remontar ao movimento original do espiritismo, que foi na França. Então nós precisamos descobrir como é que ele foi estruturado por Allan Kardec,
como é que ele foi posto em prática ou não foi posto em prática pelos sequenciadores da obra kardeciana, para depois nós, então, chegarmos no movimento espírita brasileiro. Daí a necessidade e essa curiosidade de estudar a historiografia, que é um tema muito pouco explorado pelo meio espírita, né? O que aconteceu com o movimento espírita, basicamente porque existiam poucos recursos de pesquisas, fontes históricas para apontar É que os o Brasil verdadeiros já caminhos. não tem esse costume, né, de Não tem exato. cultura. pesquisa histórica. Mas hoje em dia, né, com a tecnologia aí à nossa disposição, sobretudo com os documentos que foram colocados à disposição pela Biblioteca Francesa, então nós conseguimos alguns livros, algumas informações, nós pesquisamos jornais, revistas, lá da França da época, e especialmente uma obra que foi fundamental para nos elucidar em relação a isso. Vamos fazer o seguinte, fala depois do intervalo qual obra é esta. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já.